Olá, como eu prometi para vocês, tá? Nós vamos ver agora um pouco sobre como é aquele algoritmo do cálculo da hora inicial e hora final de um jogo, tá? Eu já deixei programado aqui para nós ganharmos tempo, para ser uma coisa rápida, mas eu vou trabalhando com vocês sobre isso. Note, eu peço para entrada, né, já como um inteiro, hora inicial, hora final, minuto final. São as 4 variáveis que eu preciso para fazer esse cálculo, né? De saber qual é o tempo de duração de um jogo. Bem, mentalizando essa situação e o problema, eu percebo 3 situações. Uma delas é aquela normal, tá? Que é o jogo começa numa hora, termina na hora seguinte. A segunda opção, começa numa hora e termina dentro da mesma hora. E a terceira opção, ele começa numa hora, termina na hora seguinte, só que essa hora seguinte é depois da meia-noite. Qual é a diferença de terminar na hora seguinte, no mesmo dia ou depois da meia-noite? É porque, dependendo da situação, no mesmo dia, a hora final será maior que a hora inicial. Começou às 10 da noite e terminou às 11. Agora, se ele começou às 10 da noite e terminou à meia-noite e 30, é a situação de um jogo, não sei qual é o jogo, né? O jogo de vôlei que não tem tempo, né? É por ponto. Ou até é futebol, tipo prorrogação, pênalti, enfim, tá? Então, se ele começar às 10 da noite, às 11 da noite ou às 5 da tarde, né? 17 horas e terminar à meia-noite e 30, 00:30, a hora final será menor que a hora inicial. A primeira opção, né? Então é dentro da normalidade, a segunda dentro da mesma hora e a terceira no dia seguinte. E aí eu preciso considerar isso. E aí vem a pergunta: como que eu controlo isso? Como que eu sei? Ou melhor, como que eu verifico essas condições, essas condicionais? Fazendo as perguntas certas. Então eu optei, e aí tanto faz a ordem de um e de outro. Agora anote o seguinte, são 3 opções. Termina e começa na mesma hora, termina numa hora começa numa hora e termina na hora seguinte dentro do mesmo dia, começa numa hora e termina numa hora posterior em dias diferentes. Então na primeira, mesma hora, começa e termina na mesma hora, as horas são iguais. Então vamos ver, aí é isso que eu faço, 3 opções, if, né? É mesmo, terminou e começou, iniciou e terminou na mesma hora, if, verdadeiro. É só calcular. Né? É só calcular o minuto final menos o minuto inicial. Quantidade de minutos. Agora, else, falso, não começou e terminou na mesma hora. Falso, então vem para cá. É o elif, né? Else, if, elif. Então, ele começou numa hora e terminou na hora seguinte. Tá, mas tudo bem, Paulo, eu entendi, mas como é que eu faço essa pergunta? Simples. A hora final é maior que a hora inicial? Né? Pense em termos de relógio. Se a hora final ou é maior que a hora inicial ou a hora inicial menor que a hora final, é porque ele começou e terminou no mesmo dia em horas diferentes. E a terceira opção, a hora inicial é maior que a hora final. Começou no dia seguinte. Então são 3. If, elif, else. Pronto. Então tá aqui, ó. If, hora final igual a hora inicial, começou na mesma hora. Aí eu só peço para verificar se o minuto final é maior ou igual ao minuto inicial. Tá? Se sim, é simples, começou na mesma hora. E eu ainda depois, montando isso aqui, eu digo, vou colocar mais uma situação. Ele começou às 5 da tarde de um dia e terminou às 5 da tarde do dia seguinte. É uma maluquice? Mas se eu não me engano, lá no enunciado diz que o jogo não pode demorar mais do que 24 horas, alguma coisa assim. Tá? Então até 23 horas e 59 minutos ele pode acontecer. Tá? Só isso, mas nem precisaria. Tá? Um jogo demorar 23 horas e 59 minutos, não precisaria. Mas eu fiz então. As horas são iguais? Sim. Então, for dentro da mesma hora. Aí eu digo que o minuto total, aqui eu criei as variáveis, né? O minuto total é igual ao minuto final menos minuto inicial. Vou testar para mostrar essa possibilidade, tá? Então, começou.
23 horas e 10 minutos e terminou 23 horas e 40 minutos, 45 minutos, tá? Olha ali, ó, nenhuma hora, 35 minutos, ok? E eu até fiz um teste aqui dos minutos, vamos ver até esse aqui eu inseri depois. Não, ele começou às 17 horas e 50 minutos e terminou no dia seguinte às 17 horas, nem testei muito esse aqui, e 10 minutos, esse aqui eu até tiraria, mas vamos testar, 23 horas e 20 minutos, isso aí, funcionou, tá? Porque as horas iniciais e finais são igual, só que o minuto final, né, aqui na verdade eu estou perguntando se o minuto final é menor que o minuto inicial, que é o caso aqui, né, 10 é menor que 50, tá? Não pode passar de 24 horas, então ele não poderia, né, nem ser igual, 24 horas, teria que ser 23 horas e 59 minutos, tá? Então aqui nessa primeira parte é quando as horas são iguais, aí eu trato os minutos, ok? Bem, agora ELIF, a hora final é maior que a hora inicial, que é o mais comum, começar numa hora e terminar na outra, tá? Horas diferentes. Eu vou colocar que a hora total é igual a final menos a hora inicial. E aí eu só tenho que cuidar os minutos, né? Porque eu não posso fazer, por exemplo, aqui, ó, já vamos simular? Ele começou às 17 horas, vamos fazer o normal, e 10 minutos. E terminou às 18 horas e 30 minutos, dá 1 hora e 20. 1 hora e 20, tá? A hora final maior que a hora inicial, o minuto final maior que o minuto inicial. Então é 18 menos 17, 1 hora, 30 menos 10, 20 minutos, tá? Só que pode acontecer que é esse aqui, ó, né? O minuto final menos o minuto inicial. Mas pode acontecer nessa situação isso aqui, ó. Ele começou às 17h50 e terminou às 18h10. Nota, 1 hora final maior que a hora inicial, só que os minutos não. Então eu não poderia fazer 10 menos 50, tá? É 20 minutos. Por quê? Porque não dá 1 hora cheia aqui, né? 20 minutos. Aqui eu faço assim, ó. Se o minuto final é menor que o minuto inicial, é normal, poderia ser até igual, né? É igual, eu posso usar aqui o menos, não vai dar 0,0. Não, eu faço assim, o que eu faço? Eu pensei numa lógica, né? Aqui, notem que não dá 1 hora, então eu tenho que cuidar isso. 18 menos 17 deu 1, que eu estou fazendo aqui, ó, já tem 1 hora, porque são horas diferentes, 18 e 17, porém os minutos não fecham 1 hora, né? Notem que é 50 minutos, né? Então é 10 minutos até as 18 horas, né? 17, 50, 10 minutos até as 18 horas e mais 10 minutos depois das 18 horas, então demorou 20 minutos. Eu calculo aqui, ó, como o minuto final não é maior ou igual ao minuto inicial, eu digo que o minuto total é, o que eu faço? Eu faço 60 menos 50, é como se o 50 fosse até a primeira hora cheia, até as 18 horas, né? Então é 60 menos 50, 10 minutos vai dar aqui, e mais os 10 que passou da próxima hora, tá? Beleza, 20 minutos. Só que eu já fiz 18 menos 17 1 hora, e não deu 1 hora e 20, deu 20 minutos. E aí eu subtraio 1 hora daqui. Por quê? Porque justamente eu inseri os 60 minutos aqui. Então essa hora que eu coloquei a mais aqui, para poder chegar, né, na diferença de minutos, eu retiro da hora total. Vamos ver se dá certo em mais de 1 hora, né? Começou às 17h50 e terminou às 19h10. Aqui dá 1 hora e 20, né? Ali, ó, 1 hora e 20. 19 menos 17, 2 horas. Aqui dá 60 menos 50 mais 10, 20. 2 horas e 20 minutos. Só que eu tiro 1 hora de 2 horas, fica 1 hora e 20 minutos, tá? E a terceira opção é justamente os dias seguintes. O dia seguinte eu faço o mesmo esquema dos 24 que eu fiz com 60, só que aqui é em minutos e aqui é em horas, tá? E vocês podem mentalizar isso, até botar no papel para testar, né? É a terceira opção, começar num dia e terminar no outro. A hora
Se entrar no else aqui, é porque ficou falso na hora final maior que a hora inicial e hora final igual a hora inicial. Então, else é dia seguinte. As horas são diferentes, tá? Só que a hora final é menor que a hora inicial. O que que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Ele começou às 23h30 e terminou à 00h35. Vamos ver? Olha ali, ó. 1h05, tá? Como é que eu fiz aqui? A mesma lógica dos minutos ali no 60. Eu peguei 24 menos 23. Então eu já achei 1 hora, tá? É como se eu dissesse quanto falta para chegar à meia-noite, pensando só na hora. 1 hora. Eu estou no 23, 24, falta 1 hora, tá? E aí eu somo com as horas que eu passo da meia-noite. No caso aqui, nenhuma, né? Então, o que eu estou dizendo? Entre as 23 horas e a meia-noite tem 1 hora de diferença. Certo? Tá certo? 1 hora de diferença. Pensando só em horas. Agora eu vou ver os minutos. Mesma lógica daqui, só que aqui é minuto final, minuto inicial. Aqui não, minuto final, minuto inicial dentro das 24 horas. Eu faço a mesma lógica aqui, ó. Tá? Mesma coisa, ó. Tá? Vamos ver se dá certo? Aqui deu, né? Mas eu quero fazer com horas maiores. Começou às 22, redondo, 22 horas e terminou às 3 horas da manhã e 45 minutos. Vai dar 2 horas, 5 horas e 45 minutos. Tá aí, tá? Que eu calculo aqui dentro, tá? E eu mando escrever horas e minutos, tá? Então é uma lógica um pouquinho mais elaborada, tá? Mas mentalmente eu fui pensando nisso. Como que eu resolvo? Quais são as possibilidades? Horas iguais, horas diferentes. Mas dentro das horas diferentes, a hora final pode ser maior que a hora inicial, que é normal, só que pode passar de meia-noite, então é o contrário, né? Começa numa hora maior que a hora final. E aí eu tenho que elaborar muito bem o cálculo, considerando, né? Eu já pensei no relógio, né? Se começa num minuto maior ou menor que o minuto inicial, o minuto final. Vamos elaborando os cálculos e eu transformei isso num algoritmo. É assim que funciona programação, tá?